Capítulo 56. Certa manhã, uma semana após o compromisso de Bigley com Jenny ter sido firmado, enquanto ele e as mulheres da família estavam sentados juntos na sala de estar, a atenção de todos foi subitamente atraída para a janela, pelo som de uma carruagem, e eles observaram que um tilbury com 4 cavalos seguia pelo gramado. Era muito cedo para receber visitas, e além disso, o comboio não correspondia a nenhum dos vizinhos. Os cavalos eram rápidos e nem a carruagem, nem os uniformes dos criados que a puxavam lhes eram familiares. Como era certo, porém, que alguém chegava, Bigley instantaneamente convenceu Miss Bennet, senhorita Bennet, a evitar o confinamento de tal intrusão, e caminhou com ele para os arbustos. Ambos saíram e as suposições das três que permaneceram continuaram, embora com pouca certeza, até que a porta foi aberta e a visitante entrou. Era Lady Catherine de Bourgh. Todas esperavam ser surpreendidas, mas a surpresa estava além de qualquer expectativa. E da parte de Sra. Bennet e de Kitty, embora ela lhes fosse completamente desconhecida, foi mesmo inferior ao que Elizabeth sentiu. Ela entrou pela sala com um ar mais deselegante do que habitual. Não respondeu à saudação de Elizabeth, além de uma leve inclinação da cabeça, e sentou-se sem dizer uma palavra. Elizabeth mencionara o nome dela para sua mãe, assim que a lady entrou, embora nenhum pedido de apresentação tivesse sido feito. Sra. Bennet, completamente aturdida, embora convencida por ter uma visitante de tal importância, a recebeu com a mais extrema polidez. Depois de se sentar por um instante em silêncio, ela disse com muita formalidade para Elizabeth: "Espero que esteja bem." Sra. Bennet, esta senhora, suponho, é a sua mãe." Elizabeth respondeu muito brevemente que sim. "E esta, suponho, é uma de suas irmãs." "Sim, minha senhora," disse Miss Sra. Bennet, deliciada por falar com a Lady Catherine. "Ela é a minha mais nova, com exceção de uma. A minha mais jovem de todas é recém-casada, e a minha mais velha caminha pelos arredores com um jovem que, acredito, logo se tornará parte da família." "Você tem uma pequena propriedade por aqui," retornou Lady Catherine depois de um curto silêncio. "Nada em comparação a Rosings, minha senhora, ouso dizer, mas asseguro-lhe que é bem maior que o de Sr. William Lucas. Esta sala deve ser bem inconveniente para se sentar à noite. No verão, as janelas estão totalmente voltadas para o oeste." Sra. Bennet lhe assegurou que eles nunca se sentavam ali depois de jantar, e então acrescentou: "Posso tomar a liberdade de perguntar à sua senhoria se deixou Sr. e Sra. Collins bem?" "Sim, muito bem. Eu os vi anteontem à noite." Elizabeth agora esperava que ela tirasse uma carta para ela, de Charlotte, já que parecia a única razão provável para a visita dela. Mas nenhuma carta apareceu e ela estava totalmente intrigada. Sra. Bennet, com grande cortesia, implorou para que sua senhoria tomasse algum refresco, mas Lady Catherine, bem decidida e não muito polida, recusou comer qualquer coisa. E então, levantando-se, disse para Elizabeth: "Miss Bennet, parecia haver uma bela área pequenina no lado de seu gramado. Ficaria feliz em dar uma volta por lá, se você me favorecer com sua companhia." "Vá, minha querida," exclamou sua mãe, "e mostre a sua senhoria os diferentes trajetos. Acho que ela ficará satisfeita com o eremitério." Elizabeth obedeceu e, correndo ao seu quarto em busca de uma sombrinha, juntou-se a sua nobre companheira. Enquanto passavam pelo corredor, Lady Catherine abriu as portas para as salas de jantar e de visitas, e as anunciando, depois de uma breve inquirição, como cômodo de aparência decente, seguiu em frente. Sua carruagem permanecia à porta,
Elizabeth viu que a sua dama de companhia estava ali. Elas seguiram em silêncio pelo passeio de cascalho, que levava ao arvoredo. Elizabeth se decidira a não fazer esforço para conversar com a mulher que estava, agora, mais insolente e desagradável do que o habitual. Como pude pensar que ela era igual ao seu sobrinho, disse ela, enquanto olhava para o rosto dela. Assim que entraram no pequeno bosque, Lady Catherine começou da seguinte maneira. Você já deve saber, Miss Bennet, a razão de minha jornada até aqui. Seu próprio coração, sua consciência, deve lhe dizer o porquê de eu vir. Elizabeth a olhou com sincera surpresa. De fato, está equivocada, minha senhora. Não tenho a menor condição de compreender a honra de vê-la aqui. Miss Bennet, replicou sua senhoria, num tom de voz nervoso, deve saber que não estou aqui para ser zombada, mas embora escolha ser insincera, não espere me descobrir igual. Meu caráter tem sido celebrado por sua sinceridade e franqueza, e numa causa de tal momento como este, certamente não abrirei mão dele. Um boato de natureza muito preocupante me chegou há 2 dias. Disseram-me que não apenas sua irmã estava a ponto de se unir muito provavelmente, muito providencialmente, mas que você, Miss Elizabeth Bennet, estaria com todas as probabilidades de logo depois se casar com meu sobrinho, meu próprio sobrinho, Miss Darcy. Embora saiba que isso deva ser uma escandalosa falsidade, embora não o feriria tanto ao supor que a verdade disso seja possível. Imediatamente decidi partir para este lugar para que eu possa tornar meus sentimentos conhecidos por você. Se acredita impossível ser verdade, disse Elizabeth, ruborizando-se com surpresa e desdém. Eu me pergunto por que se incomodou em vir de tão longe. O que poderia sua senhoria propor a respeito? De uma vez para insistir que tal boato seja a todos negado. Sua vinda a Langbourne para ver a mim e minha família, disse Elizabeth friamente, será mais uma confirmação dele, de fato, se tal boato existir. Se você então finge ignorá-lo, já não foi engenhosamente circulado por vocês mesmas? Não sabe que tal boato já se espalhou? Nunca ouvi que sim. E pode igualmente fingir que não há nenhum fundamento para isso? Não finjo possuir igual franqueza com sua senhoria. Pode fazer perguntas que eu decidi não responder. Isso não será tolerado, Miss Bennet. Insisto em ser respondida. Ele, o meu sobrinho, lhe fez alguma oferta de casamento? Sua senhoria declarou ser isso impossível. Assim deve ser. Deve ser assim, enquanto ele mantiver o uso da razão. Mas seus artifícios e seus engordos podem, no momento de paixão, tê-lo feito esquecer o que lhe deve a si e a toda a sua família. Você pode tê-lo atraído. Se o fiz, deverei ser a última pessoa a confessá-lo. Miss Bennet sabe quem eu sou? Não estou acostumada a tal linguajar como este. Sou a parente mais próxima que ele tem no mundo e tenho o direito de saber de todas as preocupações mais caras a ele. Mas não tenho o direito de saber das minhas. Nem tal comportamento como este me levará a ser explícita. Deixe-me ser corretamente entendida. Esta união, a qual presume expirar, nunca poderá ocorrer. Não, nunca. Miss Darcy está comprometido com minha filha. Agora, o que tem a me dizer? Apenas isso, que se ele está, sua senhoria não pode ter razão em supor que ele me fará uma oferta. Lady Catherine hesitou por um momento e então respondeu. O compromisso entre eles é de um tipo peculiar. Desde a infância foram intencionados um ao outro. Era o principal desejo da mãe dele, assim como o da dela. Ainda em seus berços, planejamos a união. E agora, no momento em que os desejos das 2 irmãs podem ser realizados pelo casamento, ser evitado por uma jovem de nível inferior, de nenhuma importância no mundo e totalmente desagregada da família, não dá atenção aos desejos dos amigos dele, ao seu tácito compromisso com Miss de Bourgh, está isenta de todo sentimento de propriedade e delicadeza? Não me ouviu dizer que desde as horas mais tenras ele estava destinado à prima? Sim, e já tinha ouvido antes, mas o que é isso para mim? Se não há outra objeção ao meu casamento com seu sobrinho, certamente não devo ser poupada
de saber que a mãe e a tia dele queriam que se casasse com Miss de Bourgh. Vocês mesmos fizeram o máximo que podiam ao planejar o casamento. Sua realização depende de outros. Se Miss Darcy não está, nem pela honra, nem pela inclinação, confinado à prima, por que não pode fazer outra escolha? E se sou esta outra escolha, por que não posso aceitá-lo? Porque a honra, o decoro, a prudência, não o interesse, o proíbem. Sim, Miss Bennet, o interesse, pois, não espere ser avisada pela família ou pelos amigos dele se agir intencionalmente contra as inclinações de todos. Você será censurada, diminuída, desprezada por todos que o conhecem. Sua aliança será uma desgraça. Seu nome nunca será sequer mencionado por qualquer um de nós. Estes são infortúnios pesados, respondeu Elizabeth. Mas a esposa de Miss Darcy deverá ter extraordinárias fontes de felicidade ligadas necessariamente à sua situação, o que ela poderia, no todo, não ter motivos para se arrepender. Menina obstinada, teimosa, tenho vergonha de você. Esta é a sua gratidão com relação às minhas atenções para com você na última primavera? Não há nada devido a mim, por isso, vamos nos sentar. Deve compreender, Miss Bennet, que eu vim aqui com a resolução determinada de obter o propósito. Não serei dissuadida disto. Não estou acostumada a me submeter aos caprichos de ninguém. Não estou acostumada ao hábito de aguentar o desapontamento. Isto fará a situação de momento de sua senhoria ainda mais deplorável, mas não terá nenhum efeito sobre mim. Não serei interrompida. Ouça-me em silêncio. Minha filha e meu sobrinho foram feitos um para o outro. Eles descendem, pelo lado materno, da mesma linha da nobreza, e pelo paterno, de famílias respeitáveis, honradas e tradicionais, embora não possuam títulos de nobreza. A fortuna deles, de ambos os lados, é esplêndida. Foram destinados um ao outro pela voz de cada membro de suas respectivas casas. E o que irá dividi-los? A arrogante pretensão de uma jovem sem família, relacionamentos ou fortuna. Isto que deve ser tolerado, mas não será. Não deve ser. Se estivesse sensível ao seu próprio bem, não desejaria abandonar o círculo no qual você foi criada. Ao me casar com seu sobrinho, não me considerarei longe de meu círculo. Ele é um gentil homem, sou filha de um gentil homem, portanto, somos iguais. Verdade, você é a filha de um gentil homem, mas quem era sua mãe? Quem são seus tios e tias? Não me imagine ignorante de sua condição. Sejam quais forem minhas conexões, disse Elizabeth. Se o seu sobrinho não faz objeções a elas, então nada podem representar para você. Diga-me de uma vez por todas, você está comprometida com ele? Embora Elizabeth, pelo simples propósito de satisfazer Lady Catherine, poderia não ter respondido à pergunta, não pôde evitar dizer, depois de um momento de deliberação, não estou. Lady Catherine pareceu satisfeita. E você me prometerá nunca aceitar tal comprometimento? Não farei promessas desse tipo. Miss Bennet, eu estou chocada e atônita. Esperava encontrar uma jovem mais racional, mas não se engane ao crer que eu retrocederei. Não irei embora até que me dê a certeza daquilo que eu exijo. E eu certamente nunca lhe darei. Não serei intimidada por qualquer coisa em nada tão e totalmente irracional. Sua senhoria deseja que Miss Darcy se case com sua filha, mas ao dar minha tão desejada promessa, fará com que o casamento se torne mais provável? Suponha que ele esteja ligado a mim. Seria a minha recusa em aceitar a mão dele que o fará desejar investir na prima dele? Permita-me dizer, Lady Catherine, que os argumentos com os quais apoia este extraordinário pedido são tão frívolos quanto equivocados. Você se equivocou em muito quanto ao meu caráter. Se pensa que posso ser manipulada por tais argumentos como estes. Não posso dizer o quanto seu sobrinho poderia aprovar sua interferência em seus assuntos, mas você não tem o direito, certamente, de se impor sobre os meus. Devo implorar, portanto, que não seja mais importunada sobre esta questão. Não seja tão apressada, por favor. Ainda não terminei, de forma alguma. A todas as objeções que já levantei, ainda tenho outras a acrescentar. Não sou estranha aos detalhes da infame fuga de sua irmã mais nova. Sei de tudo, que o jovem homem que a desposou é um trapo remendado à custa de seu pai e de seus tios. E tal garota deve ser a cunhada de meu sobrinho?
Deve o marido dela, o filho do finado administrador do pai dele, ser seu cunhado? Por tudo que há de mais sagrado, o que está pensando? As sombras de Paisley devem ser poluídas de tal maneira? Você não pode ter mais nada a dizer, ela respondeu ressentida. Insultou-me de todas as formas possíveis. Devo pedir que volte para casa. E se levantou enquanto falava. Lady Catherine também se ergueu e voltaram. Sua senhoria estava profundamente enraivecida. Você não tem nenhuma consideração pela honra e pelo crédito de meu sobrinho, garoto insensível e egoísta. Não considera que tal união o desgraçaria aos olhos de todo mundo? Lady Catherine, nada mais tenho a dizer. Você sabe de meus sentimentos. Você então está decidida a tê-lo? Eu não disse tal coisa. Estou apenas decidida a agir da maneira que irá. Em minha opinião, constitui minha felicidade, sem referência a você ou a qualquer outra pessoa completamente sem vínculo comigo. Está bem, você se recusa, portanto, a me satisfazer. Recusa-se a obedecer aos clamores do dever, da honra e da gratidão. Está determinada a arruiná-lo perante a opinião de todos os amigos e a fazer dele o desprezo do mundo. Nem o dever, nem a honra, nem a gratidão, respondeu Elizabeth. Tem qualquer reivindicação sobre mim? No caso atual, nenhum princípio destes poderia ser violado pelo meu casamento com Miss Darcy. E sobre o ressentimento da família dele, ou sobre a indignação do mundo, se o anterior for suscitado por ele se casar comigo, isso não me daria nenhum momento de preocupação, e o mundo em geral teria muito sentido em se juntar ao escárnio. E esta é sua verdadeira opinião, esta é sua decisão final. Muito bem, saberei agora como agir. Não imagine, senhorita Bennet, que sua ambição será algum dia concretizada. Vim para ajudá-la, esperava encontrá-la racional. Mas confiei nisso, conseguirei o que quero. Desta maneira, Lady Catherine falava, até que estivesse à porta da carruagem. Quando, voltando-se apressada, ela acrescentou: Não me despedirei de você, Miss Bennet. Não enviarei meus cumprimentos à sua mãe. Você não merece tal atenção. Estou seriamente descontente. Elizabeth não respondeu, e se tentar persuadir sua senhoria a voltar para casa, caminhou em silêncio sozinha para dentro. Ouviu a carruagem se afastar, enquanto subia as escadas. Sua mãe a encontrou com impaciência à porta da sala de estar, para perguntar por que Lady Catherine não entrou novamente e repousou. Ela escolheu não fazê-lo, disse sua filha. Preferiu ir. É uma mulher de aparência muito requintada, e sua visita foi prodigiosamente cortês, pois apenas veio, suponhamos dizer que os Collins estão bem. Ela está a caminho de algum lugar, ouso dizer, e então, passando por mérito, pensou que poderia por bem visitá-la. Suponho que não tinha nada particular a lhe dizer, Lizzie. Elizabeth foi forçada a ceder um pouco à mentira nesse momento, pois revelar a substância de sua conversa era impossível. Fim do capítulo 56. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe.